Esquece aquela ideia de feitiços genéricos e passes de mágica arbitrários. A gente vai mergulhar agora mesmo num dos sistemas de magia mais complexos e honestamente mais bem construídos de toda a ficção, o universo de Jordânia. Olha aqui, a magia é literalmente uma ciência rigorosa. É um código inflexível que dita como absolutamente toda a existência funciona. Sacar as regras de causa e efeito desse sistema é basicamente entender a alma e as engrenagens desse universo fascinante. Bora lá? Bom, a nossa jornada de hoje vai escalar essa pirâmide de complexidade passo a passo. Vamos passar por 5 pontos centrais. 1. A essência de Jordânia. 2. Quem são os essêncios? 3. Essências físicas e materiais. 4. Essências da alma e da mente. E, por fim, o 5. Essências cósmicas e absolutas. É uma subida e tanto, indo dos blocos de construção cósmicos mais densos até o topo absoluto, onde a própria realidade pode ser estilhaçado. Ponto número 1. A essência de Jordânia. Para a gente entender o poder em sua totalidade, precisamos primeiro olhar para o palco onde tudo acontece, certo? Antes de Jordânia ser um mundo palpável, cheio de reinos e civilizações, não tinha absolutamente nada. Era só um vazio escuro, infinito e insondável. E aí, no meio desse nada, rolou um evento cataclísmico formador de universos chamado de O Grande Despertar. Desse evento surgiram duas forças que vivem em um conflito eterno. De um lado, a gente tem o caos, o senhor implacável da antimatéria e da entropia, que só quer desconstruir tudo e jogar a existência de volta para o vazio. Do outro, a harmonia, a senhora luminosa da matéria, que enxergou o potencial inato para criar coisas novas. Para conseguir montar o universo e proteger tudo do colapso, a harmonia pegou uma força cósmica gigantesca e dividiu isso em 12 aspectos fundamentais. E isso ilustra perfeitamente o grande lance revolucionário desse mundo. A tal da essência não é aquela energia mística vaga que a gente costuma ver. Na prática, ela é literalmente o código-fonte da realidade. Pensa nela como um software perfeito rodando em cima do hardware que é o universo físico. Em Jordânia, magia é tratada como uma ciência exata, matemática pura e altamente técnica. É algo tão palpável que a galera lá consegue até medir essa energia em unidades chamadas quanta, avaliando o grau de pureza antes de tentar qualquer manipulação. Loucura, né? Se são dois, quem são os essenciários? Mas vem cá, a lógica é simples. Um código complexo desses precisa de programadores. Alguém tem que executar os comandos e direcionar essa força absurda. É aí que entram os mortais que conseguem empunhar um poder que desafia a imaginação. E olha, exige uma disciplina colossal de corpo e mente para sequer ousar mexer nas fundações do cosmos. Se a gente olhar para a origem da palavra, já dá para sacar o papel vital deles. Essenciário vem da junção de essência, que remete à alma e à criação, com necessário, que é a função super pragmática da coisa. Esses indivíduos podem ser qualquer coisa, desde paladinos de armadura até mercenários no deserto, mas eles sempre têm um propósito insubstituível. O trabalho deles é extrair essa energia bruta e transformar em algo útil, num propósito tangível. Sem o intelecto e a vontade deles, esse poder todo seria só um potencial desperdiçado. Mas aí fica aquela pergunta pesada. Qual é o custo absoluto de mexer no código-fonte do universo? O que acontece quando o frágil hardware biológico tenta rodar um software pesado demais? E se o praticante extrair poder muito além do que as próprias células e a mente conseguem suportar? Porque em Jordânia, o custo nunca é só um cansaço passageiro. A resposta é um pesadelo chamado saturação. Quando o limite biológico e espiritual do usuário é ultrapassado, o corpo e a alma simplesmente entram em colapso. A pessoa perde completamente a humanidade e se transforma de forma irreversível em um malogro. Basicamente, uma besta mutante corrompida e sem razão, movida unicamente pela vontade do caos de destruir a realidade. Então, a magia em Jordânia é uma faca de dois gumes incrivelmente letal. Parte 3. Essências físicas e materiais. Agora que a gente já entende os riscos, vamos começar a subir aquela pirâmide das duas essências. Começando pela base, o nível físico, que lida com as forças primárias da natureza. Esse primeiro degrau é focado no mundo físico e observável. A essência motriz é puramente cinética, focada na força de vontade e na biomecânica. Inclusive tem os indivíduos raríssimos, chamados estoicos, que usam isso sem nem perceber, num estado de melhorismo, operando como verdadeiros motores biológicos que não sentem fadiga. Ao lado temos a essência elemental, protegida pelo patrono Catastros. Não é só criar fogo ou raio do nada, é controlar e harmonizar as forças do clima, podendo causar desastres naturais inteiros. E para fechar o trio, a essência metalúrgica, do deus ferreiro Cotter.
Isso dá o poder de forjar ligas indestrutíveis e até manipular o magma e o magnetismo do planeta. Fechando essa base física, entramos na área de transformação da vida. A essência férica, ou biótica, é a rede da biosfera de Jordânia. Comandada pela patrona Deatrona, ela permite curar feridas graves, acelerar o crescimento das plantas e orquestrar ciclos biológicos inteiros. E logo ali do lado tem a enigmática essência alquímica, do patrono Mirdrak. É o domínio absoluto das reações químicas. Quem estuda isso consegue transmutar fluidos, gases e minerais de um jeito que literalmente desafia qualquer lei convencional da física. Nível 4. Essências da alma e da mente. A partir daqui, a gente abandona de vez a matéria densa. Esquece músculos, metais e selvas. Vamos cruzar o limite por uma área abstrata, onde a consciência e o espírito se tornam os tijolos que constroem a realidade. Aqui o foco vai para os motores invisíveis que sustentam a vida. A essência espiritual do patrono Anir-Nialuk passa longe de ser só magia de fantasma. Ela é o combustível que anima a matéria, criando almas e até entrelaçando as pesadas teias do destino e da sorte. Em paralelo, a gente tem a poderosa essência psinônica, comandada pelo misterioso Zalgo. Ela governa as ilusões, os instintos dos sonhos, as redes de telepatia em massa e toda aquela lógica super fria e matemática da mente consciente. O que é fascinante nesse slide é o contraste brutal que existe aqui. A essência necrótica, diferente daquela magia maligna clichê, serve sob o patrono Zalmoxis puramente para manter o equilíbrio entrópico. É a reciclagem para renovação. Ela decreta friamente que tudo tem um fim. Já a essência dracônica é uma tempestade de pura fúria e emoção primitiva. A cultura de quem domina isso tem um peso babilônico absurdo, com guerreiros colossais, zigurates de pedras gigantescos, tudo sob o olhar passional e implacável da deusa das emoções, a patrona Tiamat. Chegamos à seção 5, Essências Cósmicas e Absolutas. Aqui a coisa fica séria de verdade. A gente atinge o pico radiante e aterrorizante do sistema de magia de Jordânia, onde leis morais objetivas e a base do próprio universo são governadas e fiscalizadas de perto. Olha o peso esmagador dessas duas essências. A celestial do patrono Metatron é a mais pura ordem. Ela busca perfeição através da luz divina, fazendo curas milagrosas e desintegrando qualquer corrupção. Num contraponto assustadoramente exato, a essência obscurial não é um caos destrutivo. É a justiça matemática implacável. Regida pelo patrono Malik, os estudiosos chamam isso de mal burocrático. Ela serve estritamente para arrancar confissões, aplicar punições kármicas pesadíssimas e governar as verdades que ficam nas sombras do universo. E agora, faltando um único degrau para o topo de toda essa colossal pirâmide da existência, chegamos no número limite, 12. 11 essências já foram mapeadas aqui, mas o nível 6 é reservado inteiramente para o último aspecto formador. A fronteira absoluta de poder que a própria harmonia trancou as 7 chaves lá nos primórdios do Grande Despertar. A gente está falando da majestosa essência metafísica. Ela existe soberana com o patrono Demiurgos, o grande artífice. O nível de poder aqui é tão absurdo que quebra qualquer lógica de todas as outras essências juntas. Enquanto as outras alteram matéria ou mente, a metafísica distorce o próprio palco cósmico do universo. Quem tem esse poder consegue aterrorizantemente reescrever as regras de causa e efeito, dobrar o tecido do espaço, despedaçar o tempo e brincar com a gravidade como se fosse absolutamente nada. Então, o grande ponto crucial e o fator limitador vital disso tudo é o seguinte: esse poder não vem de graça. A essência metafísica simplesmente não pode, sob nenhuma hipótese, ser usada livremente no mundo aberto de Jordânia. Para operar essa magnitude, é necessário criar um domínio dimensional protegido e isolado, tipo um cubo Tesseract. E por que isso? Porque o universo físico normal não aguenta o peso desse código. Um erro de cálculo de 1 milissegundo causa uma saturação sensorial no usuário. E o pior de tudo, desencadeia a erosão essencial, que vai fraturar e colapsar a realidade em volta como se o universo fosse só uma vidraça frágil. A lição profunda de Jordânia, no fim das contas, é que todo esse código-fonte cobra um preço caríssimo, seja no esforço físico ou no risco fatal de virar um malogro monstruoso. Pensando nas recompensas de todas elas, a força bruta absurda da base, o domínio mental complexo do meio, ou esse poder divino e tentador da essência metafísica que consegue quebrar a realidade, fica aí uma reflexão incrível. Qual dessas 12 manifestações exigiria mais dedicação e sacrifício de alguém?
E qual seria a mais perigosamente tentadora de se tentar dominar? É um enigma fascinante sobre o peso de carregar grandes capacidades e as consequências inimagináveis para quem ousa tentar moldar o destino. Pensem nisso e até a próxima análise.